crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Tudo tranquilo? Tudo certo? Eu também passei uma semana super legal, principalmente porque eu estava pesquisando sobre uma nova matriz religiosa. E é super legal estudar essa matriz e as ideias de divindade dentro da matriz indígena, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Mas além da matriz indígena, nós vamos falar uma outra coisinha importante sobre um outro grupo que faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa cultura e muitas vezes a gente esquece deles nas aulas de ensino religioso. Vou deixar você curioso para tentar adivinhar de quem que eu estou falando. Mas, para a gente poder começar a nossa aula de hoje, separa lá o seu material de anotação, o seu caderno ou a sua folha, onde você acostumou a anotar as nossas aulas, seu lápis, sua caneta e o seu lápis de cor, e a gente volta para começar a aula de hoje, combinado? Eu espero você! Na semana passada, nós encerramos a matriz africana. E quando nós falamos da matriz africana, nós lembramos lá no comecinho que era importante nós sabermos que, por mais que muitas vezes a gente se refira à África como uma coisa só, é um continente muito grande, com vários países, várias línguas, várias culturas, várias religiosidades. Com relação aos indígenas, acontece um pouquinho semelhante. É comum a gente falar dos indígenas, os indígenas acreditam assim, os indígenas comem esse tipo de alimento, os indígenas vivem desse jeito. Mas nós precisamos lembrar que, na verdade, existem inúmeros grupos indígenas e que cada um tem a sua língua, tem a sua cultura. Por isso, antes de nós começarmos a falar sobre as ideias de divindade, nós precisamos conhecer um pouquinho mais sobre essas comunidades indígenas brasileiras. Para isso, eu vou pedir para você acompanhar comigo a leitura dessa tela. De acordo com um estudo realizado em 2018 pelo Instituto Socioambiental, existem atualmente 256 povos indígenas no Brasil. São 256 grupos diferentes. Então, olha quanta coisa diferente esses grupos devem ter. Por isso, não dá para a gente falar que os indígenas acreditam desta forma. Nós precisamos saber de qual comunidade nós estamos falando. Vamos ler a próxima tela? Estima-se que na época da chegada dos europeus, fossem mais de 1000 povos indígenas, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Atualmente, encontramos no território brasileiro 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Então, são 150 línguas em 256 povos. E nós temos aí o registro de que havia mais de 7.000 línguas faladas dentro do planeta Terra. E as línguas indígenas fazem parte deste grupo. Para a gente entender um pouquinho, a gente vai ver agora um vídeo que fala sobre a relação dos indígenas com a natureza. E aí a gente volta para entender o que essa relação tem a ver com a espiritualidade. Combinado? Então presta atenção lá nesse vídeo.
Numaé, pessoal, tudo bem com vocês? Numaé na minha língua quer dizer olá. Eu me chamo Veena e no vídeo de hoje vamos falar sobre a relação do indígena ao meio da natureza. O que ela significa para nós indígenas. Falar sobre a natureza é falar da nossa essência, é falar de nós. A mata, as folhas, a natureza, o vento, a chuva, ela é sagrada. Tudo é sagrado. Na minha língua chama-se Utun. Tudo é sagrado. A natureza e o indígena é o conjunto de harmonia. O indígena não vive sem a natureza, sem o rio. A terra tem vida. Ela chora quando ela é destruída. E nós, indígenas, somos conhecidos como os guardiões da floresta, dos rios, da mata. Sou índia e eu defendo a minha essência e minha espiritualidade com essa mãe natureza. É a vida. Sem a mata, sem a floresta, sem os rios, sem os animais, nós não somos nada. Espero que vocês tenham a mesma sensibilidade, o mesmo cuidar com a natureza. Quando você respira no meio da natureza, você respira o ar puro e harmonia com os animais, com os macacos que estão descendo, com os pássaros que voam. Você tem, eles descem quando ouvem a minha voz. É assim, é a vida na mata. Essa essência, essa espiritualidade, essa energia contagiante que nós temos aqui, muito íntima. Esse vídeo ele fala do povo ticuna, mas os indígenas em geral têm essa relação muito forte com a natureza e os espíritos estão relacionados com a natureza. A ideia de Deus, como nós vimos na matriz ocidental, na matriz oriental, é bem diferente da ideia de divindade dentro da matriz indígena. A matriz indígena, ela vai trabalhar essa ideia de divindade, de espiritualidade relacionada à natureza. Essa ideia de espíritos, de deuses, de divindades, entidades, está ligada à natureza e aos espíritos ancestrais. Vamos ler juntos a próxima tela? Além dos tupis e dos guaranis, dois dos grupos mais importantes, Yanomamis, Araras e dezenas de outros povos, deixaram um legado mitológico que permanece vivo até hoje entre os mais de 450 mil índios que habitam o Brasil. Esse texto é muito importante. Então, antes da gente falar dessas representações dos deuses, das entidades indígenas, eu vou pedir para você copiar no seu caderno esse pedacinho do texto, combinado? Eu espero você!
falei para você, a relação dos indígenas com as divindades e com a espiritualidade é diferente do que nós vemos até agora. Porém, alguns estudiosos da cultura e da religiosidade indígena e alguns artistas fizeram representações dessas entidades mitológicas indígenas muito semelhante ao que nós já vimos de representação dos outros deuses, das outras entidades, dos orixás, enfim. Para a gente entender melhor e conseguir imaginar o que essas entidades representam. Então eu vou mostrar para você agora algumas dessas entidades que fazem parte desse panteão mitológico de alguns grupos indígenas brasileiros. Combinado? O primeiro que nós vamos conhecer é Tupã, conhecido pelo homem branco como o espírito do trovão. Tupã é o criador do céu, da terra e dos mares, assim como do mundo animal e vegetal, além de ensinar aos homens a agricultura, o artesanato e a caça. Concedeu aos pajés o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos de cura. Então, segundo alguns estudiosos que estudam a mitologia indígena, o Tupã seria então essa personagem, esse ser mitológico que teria essa função de criar e de trazer o conhecimento para os homens. O próximo é Jaci. Jaci é a guardiã da lua, representada pela noite, protetora dos amantes e da reprodução. Um de seus papéis é despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, apressando a sua volta para casa para suas esposas. Filha de Tupã, Jaci é irmã e esposa de Guaraci, o deus do sol. E o Guaraci, o deus do sol, é esse que a gente vai ver agora. Filho de Tupã, o deus do sol auxiliou o pai na criação de todos os seres vivos. Irmão e esposo de Jaci, a deusa lua, Guaraci é o guardião das criaturas durante o dia. Na passagem da noite para o dia, o encontro entre Jaci e Guaraci, as esposas pedem proteção para os maridos que vão caçar. Então, apesar de serem casados, Jaci e Guaraci, eles só se encontram naquele finalzinho da tarde, onde a gente consegue muitas vezes ver o sol e a lua no céu ao mesmo tempo. Próximo é Seuci. Protetora das lavouras e das moradias indígenas, Seuci foi comparada pelos colonizadores católicos à Virgem Maria, por ter dado à luz de maneira milagrosa seu filho Jurupari. Espírito guia e guardião, nasceu do fruto da Cucurapurumã, uma árvore que representa o bem e o mal para o povo tupi. Então, quando os colonizadores europeus chegaram no Brasil e ouviram as histórias relacionadas a Seuci, eles fizeram essa relação de Seuci com a Virgem Maria. Mas isso não quer dizer que os indígenas façam essa relação. Foi uma maneira dos colonizadores conseguirem entender e falar da história dessa pessoa de Seuci dentro da mitologia indígena. Próximo, Anhangá. Anhangá é inimigo de Tupã. Ele é o deus das regiões infernais, um espírito andarilho que pode tomar a forma de vários animais da selva. Apesar de ser considerado protetor dos animais e dos caçadores, muitas vezes ele é associado ao mal na cultura branca. Se aparece para alguém, é sinal de desgraça e mau agouro. Apesar de ele ser protetor dos caçadores, ele é protetor dos caçadores que vão caçar para comer. Os indígenas ali que ainda usam da caça para se alimentar e tudo mais. Mas ele castiga os caçadores que, em geral, entram na mata só com o intuito de destruir os animais. Infelizmente, existem algumas pessoas que caçam os animais pelo simples prazer de caçar, para fazer aí um enfeite para sua sala, ou só para poder tirar uma foto e dizer que ele foi o grande caçador que pegou aquele animal. Então, dentro da cultura indígena, o Anhangá, ele vai proteger os caçadores que usam a caça como meio de alimentação, mas vai castigar esses que entram na mata só para destruir os animais. Próximo é Sumé.
Sumé é responsável por manter as leis e as regras. Sumé também trouxe conhecimentos como o cozimento da mandioca e suas aplicações. Em virtude da desobediência dos indígenas, Sumé um dia foi embora. Saiu caminhando sobre o Oceano Atlântico, prometendo voltar para disciplinar os índios. Então, Sumé é esse espírito que trouxe esse conhecimento, mas como ele era protetor das leis e das regras, quando as pessoas deixaram de seguir essas regras, passaram a desobedecer, ele foi embora, prometendo voltar para castigar quem desobedeceu às regras. Próximo, a Cuanduba. A Cuanduba é uma divindade dos indígenas araras, da bacia do Xingu, no Pará. Rigoroso, a Cuanduba tocava sua flauta para trazer ordem ao mundo. Um dia, por causa da desobediência dos seres humanos, eles foram lançados na água. Os poucos sobreviventes tiveram que aprender do zero como dar continuidade à vida. Então, esse é de uma outra comunidade indígena, dos araras. E ele também castigou os seres humanos pela desobediência. Esse próximo, Yorixiriamori. Bem difícil de falar o nome dele. É um personagem do mito da árvore cantante dos Yanomamis. Com seu belo canto, Yorixiriamori deixava as mulheres encantadas, o que acabou despertando a inveja nos homens que tentaram matá-lo. Então, ele fugiu sob a forma de um pássaro e a árvore cantante sumiu da terra. O próximo que nós vamos ver é Iebá-Belô. Iebá-Belô é a mulher que apareceu do nada, uma figura principal no mito de criação dos índios Dessanas, do alto do Rio Negro, da fronteira do Brasil com a Colômbia. De sua iluminada morada de quartzo, Iebá-Belô criou todo o universo. Os seres humanos surgem a partir do ipadu, uma folha usada naquela região, e que ela mascava. Então, nessa outra comunidade indígena, que é a comunidade ali dos Dessanas, na divisa do Brasil com a Colômbia, nós temos uma entidade criadora do universo que é representada na forma feminina, diferente daquele outro Deus criador que nós vimos, que seria Tupã, que é representado na forma masculina. Então, dentro das comunidades indígenas, nós também temos essa diferença, né, quando tem a representação tanto de deuses mulheres como deuses homens. E o próximo que a gente vai ver, o último que nós vamos conhecer hoje, é o Anadi. O Anadi é o deus dos Iekuanas, povo da divisa entre Brasil e Venezuela. O Anadi criou 3 seres para gerar o mundo, porém os 2 primeiros fizeram um erro e acabaram criando uma criatura deformada que representa o lado ruim da vida, a fome, as doenças e a morte. Coube então ao terceiro concluir com sucesso o ato da criação. Então, mais um representante, aí mais um Deus criador do universo. Só que esse, ao invés de criar tudo sozinho, criou 3 outras entidades para ajudar nele nesse processo. E nós vamos ver agora um mito indígena que fala de uma divindade e fala também da criação de uma coisa muito importante aqui do estado do Paraná. Você já ouviu falar das Cataratas do Iguaçu? Você sabia que existe uma história indígena relacionada a deuses e a pessoas que fogem por amor para falar do surgimento das cataratas? Então acompanhe esse vídeo comigo para você conhecer essa história da mitologia indígena. O cenário é o Rio Iguaçu e essa é a lenda das cataratas. Há muitos anos, os habitantes eram os índios caigangues. Eles acreditavam que o mundo era governado por um deus em forma de serpente, chamado Mapoi, filho de Tupã. O cacique da tribo
tinha uma filha, linda, mas tão linda, que as águas do rio paravam quando a bela Naipi nelas mirava sua beleza. E de acordo com a lenda, Naipi fora consagrada ao deus Maboi, ou seja, vivia somente para o seu culto. Havia sido prometida a ele. Entre os caigangues, um jovem guerreiro chamado Tarobá se apaixonou por Naipi. No dia da festa que consagraria a bela Índia, enquanto todos dançavam e bebiam, Tarobá aproveitou para fugir com Naipi pelo rio. Mas quando Maboi percebeu a fuga, ficou furioso. Foi então que, com a força do seu corpo, produziu uma enorme fenda no rio, dando origem, então, a uma gigantesca catarata, hoje Cataratas do Iguaçu. Tarobá e Naipi caíram de uma altura enorme e desapareceram para sempre. Diz a lenda que Naipi foi transformada em uma das rochas centrais das cataratas, onde para sempre seria castigada pelas águas revoltas, enquanto Tarobá foi transformado em uma palmeira à beira do abismo. Debaixo dessa palmeira está a entrada de uma gruta, sob a garganta do diabo, onde o monstro vingativo vigia eternamente as suas vítimas. Essa é a lenda das cataratas. Super gostosa essa história, né? Uma história muito bonita da mitologia indígena que mostra pra gente como então que essas histórias, como que essa religiosidade explica também elementos da natureza. Nas últimas aulas, nós aprendemos muito sobre como cada povo, como cada cultura desenvolve as suas ideias de divindade. Mas pra gente continuar, eu vou te convidar agora a fazer uma reflexão. De acordo com os últimos estudos de 2018, estima-se que existam cerca de 7,8 bilhões de pessoas no planeta. É muita gente. E o que eu quero que você pense é o seguinte: será que todas essas pessoas acreditam em alguma divindade? Será que todas elas acreditam em algum Deus, em algum espírito, em alguma entidade, em algo sobrenatural que interfere ou não na nossa vida? A resposta é não. Existem muitas pessoas que não acreditam em nenhum tipo de divindade, entidade, espíritos, nada desse tipo. Eles são conhecidos como ateus e agnósticos. Mas você sabe o que são ateus e agnósticos? A gente vai ver um vídeo agora que explica para nós a diferença entre ateísmo e agnosticismo. Acompanha lá comigo. Qual a diferença entre ateu e agnóstico? A diferença principal entre o ateísmo e o agnosticismo é que o ateu ele não acredita na existência de deuses. Para o ateu, a religião está no mesmo nível das fábulas, uma história inventada para dar esperança aos fracos. Há muitos ateus militantes que lutam para provar que Deus não existe. Já o agnosticismo afirma que não sabemos se deuses existem ou não. O termo agnóstico, ele significa sem conhecimento. O agnosticismo afirma o desconhecido, e ele não tem interesse em saber se é ou não verdade. O ateísmo é não acreditar, já o agnosticismo é não saber. Um agnóstico, ele pode ser ateísta ou teísta. O agnóstico ateísta, ele não acredita na existência de Deus e não acredita que seja possível provar sua existência. Já o agnóstico teísta, ele vê a possibilidade de Deus existir, mas que é impossível provar sua existência e é impossível saber quem ele é. Alguns agnósticos são indiferentes ao assunto.
eles não se importam com a discussão. Para eles, a existência ou não existência de Deus é irrelevante. Em resumo, um agnóstico é alguém que não consegue definir no que acreditar, pois não há conhecimento suficiente para confirmar ou rejeitar a ideia da existência de Deus. Esse era o grupo que eu falei lá no comecinho da aula, que muitas vezes a gente esquece de mencionar nas aulas de ensino religioso. Porque eles também são importantes para a nossa sociedade, mas como nós falamos sempre da religiosidade, dessa relação entre o homem e o transcendente, a gente acaba esquecendo de citar esses grupos que não têm essa relação com o transcendente. Mas eles são igualmente importantes àqueles que possuem uma religião, que possuem uma crença. Por isso que hoje eu quis trazer essa explicação para você, te explicando a diferença entre ateísmo e agnosticismo. Pode ser que você já tenha lido em algum lugar ou já tenha ouvido uma explicação um pouquinho diferente. Mas assim como nós vimos que dentro das religiões existem diferentes interpretações dos termos, dentro do ateísmo e do agnosticismo isso muitas vezes também acontece. Assim como também existem várias classificações, né, de ateísmo e de agnosticismo, várias formas diferentes de se relacionar com esses termos. Mas agora nós vamos para a nossa atividade dessa semana. O que será que nós vamos fazer hoje? Nós aprendemos que a espiritualidade dos indígenas está muito relacionada com as entidades protetoras do meio ambiente, com as questões do meio ambiente. E esse textinho aí é parte do enunciado da sua tarefa. Então eu vou pedir para você copiar e a gente volta para explicar mais um pouquinho. E quando nós falamos em protetores do meio ambiente, muitas vezes a gente imagina aí um super-herói e não um deus, não é verdade? Então o seu desafio de hoje vai ser criar um personagem protetor da natureza. Nós não vamos criar um deus ou uma entidade, nós vamos criar um super-herói mesmo. Então você copia esse pedacinho do enunciado e eu volto para mostrar para você o que precisa ter nesse seu personagem, nesse seu super-herói, combinado? Copia lá!
E nós temos alguns itens que não podem faltar no seu personagem. Antes de você desenhar o seu personagem, você vai copiar então esses itens que precisa ter e anotar do lado, como se a gente estivesse fazendo então um documento para esse personagem, para você saber o que ele precisa ter. Ele vai precisar ter um nome, um local de nascimento, em que lugar aqui do Brasil ou do mundo que ele nasceu, o elemento da natureza que ele protege, qual é o superpoder que ele tem e a habilidade que ele tem, combinado? Então copia essa listinha aí para você não esquecer. E agora que você já sabe tudo que esse personagem tem, a gente vai usar o finalzinho da nossa aula para desenhar esse personagem protetor do meio ambiente. Usa bastante a sua criatividade, pode fazer ele bem colorido, pode usar elementos que nós vimos nas nossas aulas, pode criar elementos a partir aí das suas experiências. O importante é você usar a sua criatividade e criar um personagem super poderoso para ajudar a preservar esse meio ambiente que nós já aprendemos que foi criado pelos deuses de acordo com as crenças de cada religião e que é nossa função como seres humanos preservar. Então fique bem, aproveite esse tempinho aí final da aula para fazer o seu desenho. Não esqueça de durante a semana tomar bastante água, lavar bem as mãos e a gente volta na semana que vem com um conteúdo novo, combinado? Então capricha aí no desenho do seu personagem.